Bem, é nossa alegria, então, abrirmos novamente as nossas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, meus amados. Atos dos Apóstolos, onde nós vamos para a nossa oitava mensagem. E hoje nós vamos percorrer no capítulo 3, versículos 11 até o versículo 26. Atos, capítulo 3, de 11 até 26. Mensagem que série que nós já começamos há algum tempo, e a cada domingo, a cada mensagem, estamos caminhando neste segundo volume de Lucas, em continuação ao seu evangelho, contando agora a história da igreja. E nas mensagens anteriores, irmãos, passamos pelos 40 dias de Jesus com seus discípulos, após a sua ressurreição. E tal como ele prometeu, no capítulo 2, o Espírito é derramado e o Evangelho começa a ser pregado. É pregado com ousadia e tudo isso acontece no dia da festa de Pentecostes, com Jerusalém tomada de gente oriunda de toda parte. E naquela ocasião, com a mensagem de Pedro, 3.000 pessoas se convertem nesse dia, começando a confirmar o que o livro de Atos tem nos ensinado desde o começo. Qual é a mensagem de Atos? Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Este é o tema do livro de Atos que nós temos visto desde o começo. No final do capítulo 2, Lucas nos mostra como esta igreja crescia em quantidade, afinal de contas, 3.000 se converteram em uma só ocasião, mas também crescia em qualidade. E apenas crescia em qualidade pela aplicação dos elementos básicos da fé cristã: ensino, doutrina, oração, comunhão na participação da ceia e a vida do corpo em unidade. Em outras palavras, essa igreja não crescia porque tinha uma série de recursos ou métodos ou estratégias, mas pelo simples uso da fé cristã nas suas expressões mais básicas. E o capítulo 2 termina dizendo: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Semana passada, chegamos ao capítulo 3, como uma ilustração desse versículo final do capítulo 2. E como uma ilustração, Pedro e João se encontram com um aleijado na porta do templo chamada Formosa. Ele é curado pelo poder do nome de Jesus, e isso cria uma oportunidade para mais uma pregação de Pedro, que é exatamente o que nós vamos ver no texto de hoje, e vamos aprender o seguinte: a pregação genuína do Evangelho produz progresso para a igreja. A pregação genuína do Evangelho produz progresso para a igreja. Agora sim, quero chamar a sua atenção para nós começarmos a leitura do texto bíblico. E a nossa leitura vai ser primeiro apenas do versículo 11, da onde nós vamos tirar a primeira parte da nossa mensagem. Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 11, um bonito coral, vamos lá? Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Se por acaso você não está familiarizado com esse texto, logo antes acontece de Pedro e João encontrar-se com este homem, que tinha mais de 40 anos, nós descobrimos isso apenas no capítulo seguinte, e Pedro diz para ele as famosas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, ele apenas diz, ande, prontamente. E o aleijado anda, sai saltitando e louvando a Deus, e nós chegamos até o nosso versículo 11. E eu gostaria, meus irmãos, de pegar a nossa mensagem de hoje como, digamos assim, uma intercalação, uma interpolação da mensagem de semana passada. Nosso primeiro ponto é o seguinte: a ação de Deus no envolvimento da igreja com vidas cria oportunidades. A ação de Deus no envolvimento da igreja com vidas cria oportunidades. De novo, é praticamente aquilo que nós vimos no final da nossa mensagem de ontem. Nosso primeiro ponto nesse versículo 11 é, então, esse gancho, praticamente uma repetição de onde paramos no texto anterior.
O texto diz que o ex-aleijado se apega, ele agarra-se a Pedro e João. E, irmãos, não é uma força de expressão, ele realmente, fisicamente, grudou nos apóstolos. Mas aí vem, meus irmãos, a parte mais importante do versículo 11. O texto diz que todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Por que eles fizeram isso? Porque este povo ia todo dia ao templo. E como nós vimos semana passada, 3 vezes por dia era a hora da oração. E todo dia eles passavam, eu não sei o nome desse jovem, na verdade não é mais um jovem, já tem 40 e poucos anos, não se sabe o nome dele, mas todo dia o pessoal cumprimentava, talvez alguns traziam uma coisinha para ele, uma comida, uma esmola. E agora lá está ele, pulando. Ele não andava, ele era aleijado, provavelmente suas pernas eram tortas, seus tornozelos eram tortos, o texto não especifica. Então o povo fica maravilhado, irmãos, com aquilo que eles enxergam acontecendo diante dele. E até este momento, a única coisa que eles tinham em mente, que sabiam, era que aquele homem, como eu disse que há mais de 40 anos era conhecido como aleijado, agora não era mais. Quero aqui, meus irmãos, apenas relembrar o que nós falamos no final do texto anterior. Perceba o que Deus está fazendo ao seu redor e o que pode fazer através de você. Aprenda a ver as oportunidades para compartilhar a salvação que existe em Cristo. A obra do Evangelho, meus irmãos, ela é sempre uma obra de ondas. Toda história de conversão começa com uma história anterior. Se eu fosse, por exemplo, tomar a minha história, há quase 100 anos atrás, na verdade, há mais de 100 anos atrás, pois a minha avó faleceu, nós ainda estávamos no outro prédio, ela faleceu com 94 anos. Há mais de 100 anos atrás, missionários americanos chegaram a uma fazenda no interior do Rio de Janeiro e pregaram o Evangelho. E cá estou eu hoje. Uma onda que atravessou décadas e me pegou no meio do caminho há 38 anos atrás, quando me converti, e hoje essa onda continua, em que os meus 3 filhos já professaram a fé no Senhor Jesus. Onde eu quero chegar, meus irmãos? A mesma coisa acontece na vida de cada um de nós. Nós não, um dia, acordamos crente. Você dormiu ateu, satanista, macumbeiro, sei lá que você era, vascaíno, qualquer coisa assim, e aí você acordou um dia, olha eu crente, convertido. Se o humor ajudasse no frio, eu fazia mais, mas é só isso mesmo. E nem é lugar para tanto. Cada um de nós, amados, foi resultado da onda que um dia começou em algum lugar. Hoje, Deus está em missão na vida de alguém. Não seja aquele que passa ao largo. Não seja o levita, não seja o sacerdote, seja o samaritano. Só se lembra desse texto, pessoal, para fazer obra de caridade. O propósito do texto, irmãos, de Jesus nunca foi ensinar a fazer obra de caridade, foi se importe com a necessidade do outro. Ora, que necessidade maior há do que salvação? O que adianta você fazer todo tipo de obra social do mundo e as pessoas irem bem alimentadas para o inferno? O que adianta você fazer toda a obra social do mundo e as pessoas irem também ricas, abastecidas para o inferno? Há uma necessidade, irmãos, de nós percebermos aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Eu quero nos questionar. Estamos criando oportunidades para pregar o Evangelho. Estamos aproveitando as oportunidades que o Senhor cria ao nosso lado. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor levanta na rede e você só precisa cortar. Ele coloca ali a faca e o queijo na mão para que você coloque o Evangelho. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava muito atarefado, tinha muitos atendimentos no meu trabalho que fazia. Eu estava literalmente cronometrando quanto tempo eu levaria neste atendimento para depois ir para o outro, para o outro, para o outro. E eu não gostava de ser aquele tipo de prestador de serviço que dizia, estou chegando aí, nunca chega. E você fica esperando um tempão. Eu não gostava de fazer isso. Então eu queria cumprir os meus horários. E uma certa vez eu estava numa casa aqui no Canarinho, fazendo um serviço. E aí quando eu estava quase no final, já contente porque eu tinha 10 minutos de sobra, vou chegar, vou conseguir adiantar 10, 15 minutos.
A filha da proprietária lá, que tinha me contratado para fazer o serviço, fez uma pergunta espiritual. Porque eu estava cantando. Eu estava consertando, estava cantando um hino. E aí ela fez uma pergunta que eu não me recordo mais agora. Sabe aquele momento, meus irmãos, que este miserável pecador pensou mais no relógio Cronos do que no relógio da eternidade? Mas Deus é tão bom, meus irmãos, que Deus falou assim, tu não vai a canto nenhum, nem que eu faça teu carro parar de funcionar. E eu fiquei conversando com aquela jovem, uma jovem adolescente de quase 20 minutos. Meu dia desandou, mas a eternidade agradece. O ponto aqui, meus irmãos, é não podemos colocar a nossa agenda à frente da agenda de Deus. Pedro e João foram ao templo para orar. Eles tinham um compromisso, eles tinham um objetivo. Mas Pedro, sendo apóstolo, como era, nós falamos isso semana passada, e por ser apóstolo na capacidade de cura dada pelo Senhor, ele ali foi usado por Deus para começar algo que vai se estender pelo capítulo 4 e vai influenciar, e mais uma vez vamos ver posteriormente, milhares de pessoas se converterão. Portanto, a ação de Deus no envolvimento da igreja com vidas cria oportunidades. E eu e você não podemos dar as costas ao que Deus está fazendo. Nosso texto vai continuar, meus irmãos, agora uma sessão maior dos versículos 12 até o versículo 16. Quero convidar você a nós lermos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Em segundo lugar, essa noite, meus irmãos, a pregação genuína aponta para Cristo e o nosso relacionamento com Ele. A pregação genuína, obviamente, do Evangelho, aponta para Cristo e o nosso relacionamento com Ele. Talvez você esteja achando que este ponto é um tanto quanto óbvio, mas apenas esta semana eu já recebi o relato de pelo menos 3 cultos cristãos evangélicos, em que as pessoas reclamavam que houve de tudo menos Cristo. Charles Spurgeon dizia que vai chegar o tempo em que você vai espremer os sermões onde não vai cair um grama de Cristo, do Evangelho. Não vai haver o entendimento de que ali é uma mensagem de salvação, uma mensagem de redenção. Tal como no capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro não perde a oportunidade que lhe apareceu dada pelo Senhor. No verso 12, começa questionando a razão de tanta surpresa e imediatamente já elimina qualquer possibilidade de ele ou João receberem qualquer admiração por parte daqueles homens. É interessante, irmãos, que a mesma coisa ou algo semelhante aconteceu com Paulo e Barnabé. Mas, na verdade, com Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 14, o risco foi ainda maior. Porque aqui, meus irmãos, Pedro e João estão apenas recebendo certa admiração, mas não idolatria. Isso seria um absurdo, porque esses que estão surpresos com Pedro e João eram judeus. E para a mente judaica, adorar homens era completamente absurdo. Mas, em Atos 14, na cidade de Listra, Paulo e Barnabé tiveram que repreender as multidões porque queriam até lhe fazer sacrifícios de adoração, diante também da cura que eles operaram nesse capítulo. Pedro e João ensinam, meus irmãos, na sua reação para com as multidões, algumas lições. E a primeira regra, a primeira lição
que eles nos ensinam daquele que compartilha a palavra de Deus ou é usado por Deus de alguma maneira, é a seguinte: nunca foi a nosso respeito. Nunca foi sobre nós. Nunca foi por nosso poder, por nossa piedade. E é incrível, meus irmãos, que por muitos anos eu ouvi que consagração pessoal é igual a sinais, milagres, maravilhas, o sobrenatural operar na sua vida. Entendeu? Durante muitos e muitos anos, em muitos cultos que eu já participei, pregadores, pessoas diziam que consagração, se você for consagrado à altura, Deus vai operar. É como se fosse uma formulinha. Pedro discorda. Ele diz à multidão: não é por nossa causa, é por causa de Cristo. É óbvio, meus irmãos, também que Deus espera de nós consagração. Mas se você parar para pensar, no Antigo Testamento ele usa uma mula, uma jumenta. Então quando Deus quer operar, meus irmãos, ele vai operar a despeito de quem seja. Desde que esteja dentro das regras, das normas que ele mesmo colocou, obviamente. Mas achar que porque eu estou me consagrando, eu vou levar ou mover Deus a operar alguma coisa segundo eu quero que ele faça, é no mínimo algo presunçoso ou até mesmo infantil. No verso 13, ele se põe a explicar o que aconteceu e como aquele homem estava curado. Perceba, meus irmãos, que a cura em si é pouco mencionada por Pedro. Não é mais importante, o foco da mensagem de Pedro não é a cura, mas o curador, aquele que havia operado a cura. Ele já está mudando o foco. Olha, tirem os olhos do aleijado, deixa eu lhes mostrar quem curou o aleijado para que vocês coloquem os olhos nele. E Pedro está, meus irmãos, diante de judeus, no templo em Jerusalém. A sua mensagem, então, é feita para aquele público específico. Ele pega a mensagem e coloca de uma maneira que estes judeus do primeiro século poderiam entender. Ele faz uma ligação, ele diz o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados. E aí ele faz esta ligação para com Jesus. O milagre está ligado a Jesus. Jesus está ligado a toda a história deles. Quando ele usa a expressão chamando Jesus de servo, ele está ligando Jesus ao servo de Yahweh, o servo de Jeová, que está mencionado, por exemplo, em Isaías capítulo 42, versículo 1, 49, 6 a 7, 52, 13, 53, 1. Eles sabiam que o Messias ia ser chamado o servo de Yahweh. Portanto, quando Jesus é chamado de servo, ele não está sendo diminuído. Na verdade, ele está sendo elevado à posição de Messias prometido no Antigo Testamento. Aquele público está ouvindo, está entendendo a clara pregação e exposição da palavra. Esta é a segunda lição, meus irmãos, ou dica de regra para compartilhar a palavra que Pedro nos dá. Pegue a sua mensagem lá na prateleira de cima, onde talvez você alcança com facilidade, coloca na prateleira de baixo, onde as pessoas que não têm o mesmo entendimento, conhecimento bíblico de você, possam compreender também. Tire da sua pregação o evangeliquez. Tire da sua pregação as palavras rebuscadas. É importante, meus irmãos, que a pregação do evangelho seja simples. Nossas crianças precisam entender. A pregação do evangelho ela pode ser pregada da pessoa simples ao doutor, da pessoa semi-analfabeta àquele que é pós-graduado. Pouco importa, porque a mensagem é simples. Pedro faz isso. Pega a cultura e a religiosidade judaica e já coloca e faz o elo para que eles compreendam aquilo que está acontecendo diante deles da maneira correta. Mas logo Pedro não deixa sua mensagem parecer uma bajulação étnica, uma bajulação racial ou nacional. Em seguida, ele dispara: esse Jesus a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Pedro, meus irmãos, não está falando mais de milhares de anos, quando Abraão, Isaac e Jacó viveram, mas sim de aproximadamente 2 meses antes, quando aquela mesma multidão, ou pelo menos uma boa parte deles, haviam matado a Jesus. Pedro ainda destaca que foram eles, os judeus ali presentes, que atrapalharam a Pilatos em soltar a Jesus. E como eles fizeram isso, meus irmãos? Versículo 14. Fizeram negando a Jesus, a quem Pedro chama de santo e justo,
Duas palavras também muito conhecidas pelos judeus, e fizeram isso escolhendo um assassino, escolhendo Barrabás. Pense bem nisso, irmãos. Pense na acusação de uma troca ilógica, cruel, ímpia, que Pedro está lançando diante dessa multidão. Ou como eu disse, boa parte dela. Porque há 2 meses atrás, aproximadamente, meus irmãos, eles estavam gritando, crucifica-o. Há aproximadamente 2 meses atrás, diante da pergunta de Pilatos sobre quem que eles queriam que fosse solto, eles estavam gritando o quê? Barrabás. Perceba, meus irmãos, que enquanto Pedro está pregando, eu posso imaginar uma boa parte dessa multidão parando, abaixando os olhos, puxando da memória, olhando para o aleijado ao lado de Pedro, o ex-aleijado, ligando os elos da pregação de Pedro. Eu posso, meus irmãos, supor que alguns estavam assim, caindo em si e percebendo que enorme besteira nós fizemos. Que coisa cruel, ímpia nós fizemos. Deus provavelmente estava agindo no meio deles, estava trazendo-os a compreensão daquilo que eles haviam feito. E aliás, aqui Pedro nos ensina, Pedro e João, uma terceira regra no compartilhar da palavra e ser usado por Deus de alguma maneira. Nunca negocie as verdades com o risco de você impedir que as pessoas entendam as mentiras que têm acreditado. Vou repetir. Nunca negocie a verdade, porque sabe o que é que você corre o risco? De que as pessoas não se apercebam, não acordem das mentiras que eles têm acreditado. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho conversado com pessoas que já estão há 1, há 5, há 10 anos frequentando igrejas, mas têm uma fé capenga, uma fé mestiça, uma fé misturada, uma amálgama daquilo que acreditava antes de se converter, com uma pitada daquilo que passaram a acreditar agora. Por quê? Porque participaram de grupos, de igrejas que não lhes ensinaram o evangelho de verdade, a palavra de Deus de verdade. Eu fiquei surpreso uma vez conversando com uma irmã, 13, 14 anos de convertida, segundo ela, que ainda acreditava que as pessoas iam para o céu de 2 maneiras, por Jesus ou por suas boas obras. E eu comecei a ler algumas passagens com ela, por exemplo, Efésios capítulo 2, 8 e 9. Tão simples, irmãos, eu conheço essa passagem desde os meus 11, 12 anos de idade. Mas ela passou 13, 14 anos numa igreja e não aprendeu algo tão simples. Por quê? Porque as verdades que ofendem, que confrontam, estão sendo usurpadas das pregações, dos evangelismos. E muita gente, olha só, em lugar de ser convertida, está sendo convencida. Especialmente, amados, quando isso acontece em igrejas onde inúmeras atividades são oferecidas, menos aquelas que realmente estão na palavra de Deus. Existe um irmão dos Estados Unidos, acho que ele é um youtuber, eu não sei, que ele é comediante, e ele é cristão. Ele faz uns vídeos muito engraçados, e um vídeo que ele fez foi um casal que se mudou para uma nova cidade, estava procurando uma igreja. E ele fez uma crítica naquele vídeo com pessoas que vão nas igrejas e pegam seus panfletos. E aí a igreja lá, o pastor estava dizendo, olha, aqui nós temos academia, sauna, piscina, e todas as facilidades de um clube de esportes. E era muito engraçado, meus irmãos, obviamente que ele estava fazendo ali uma crítica, em que o esposo e a esposa conversavam, né, o que era melhor para os seus filhos, não pelo ensino da palavra, mas pelas atividades que tinham e que a igreja oferecia. Nós ainda estamos no Brasil um pouquinho, só um pouquinho, longe disso daí. Mas será que muitas vezes, irmãos, não por causa de piscina ou quadra ou isso ou aquilo, as pessoas estão escolhendo aonde congregar porque a mensagem lhes agrada? Que a mensagem lhes acalenta, lhe pega no colo, não incomoda? Se nós precisamos, irmãos, ou se nós pensamos em realmente ver vidas transformadas, eu preciso começar a nunca negociar as verdades, a começar em mim. O tema da nossa BD é autoconfrontação. A confrontação começa com a minha própria vida.
Eu tenho que ler a palavra contra mim, nas palavras de Jonathan Edwards. Ler a Bíblia contra mim, para que ela possa confrontar o meu pecado, a minha pecaminosidade, e fazer o mesmo quando estiver ajudando, aconselhando o irmão. Ainda seguindo essa terceira regra, de falar realmente a verdade e não ocultá-la, no verso 15 Pedro diz uma frase que possui uma beleza poética e teológica incrível. A frase é: vocês mataram o autor da vida. Aquele que criou o universo e tudo que existe. Aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Aquele que tudo sustenta com a sua destra de poder. Realmente, as palavras de Jesus, meus irmãos, fazem todo sentido, absoluto sentido. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não tinham a mínima ideia de quem era aquele que eles entregavam para ser morto na cruz. Na verdade, eles nem sabiam quem era aquele que entregava a sua vida para ser morto na cruz. O escritor S.D. Townsend comentou algo interessante sobre os versos 13 a 15. Quero ler para os irmãos. Pedro enfatizou, com o efeito de uma marreta, 3 contradições na conduta daquelas pessoas. Primeiro, ele disse que judeus exigiam a morte de Cristo, enquanto Pilatos tentava deixá-lo viver. Segundo, os judeus renegaram o santo e o justo e exigiram a libertação de um assassino. Terceiro, Israel matou o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. 3 contradições que Pedro aponta no comportamento daquela nação. Mas depois de expor, irmãos, a culpa daquela multidão, no verso 16, nosso último verso dessa parte, Pedro retoma a ligação entre o ex-aleijado e Jesus. Ele está curado pela fé no nome de Jesus. Nós já falamos semana passada que o nome de Jesus não é uma fórmula mágica, não é uma palavra mágica. Na verdade, era um nome comum na época, muita gente se chamava Jesus. Mas o que Pedro está falando aqui, meus irmãos, na verdade é pela fé na pessoa e na obra de Jesus, naquilo que ele havia realizado na cruz, de quem ele era, por isso aquele homem estava curado. E a prova disso, a prova de que essa fé e este nome eram verdadeiros, está no que Pedro fala: Deus o ressuscitou dos mortos. E nós, Pedro e João, eram testemunhas disso. Essa altura, meus irmãos, é hora de Pedro fazer uma virada em seu sermão. Os fatos mais importantes já estão estabelecidos. Vai trazer outros fatos. Mas antes de seguirmos no texto, na mensagem de Pedro e João, um questionamento. Cristo tem sido o centro da sua mensagem? Cristo tem sido o centro da sua vida, realmente? Será, meus irmãos, que muitas vezes temos substituído a centralidade do nosso Senhor e da sua palavra por tudo aquilo que a sociedade tem a oferecer como uma outra via de ajuda? É incrível, meus irmãos, que também nessas igrejas mais modernas, progressivas, emergentes, todo tipo de auxílio social, psicológico é oferecido. Você encontra tudo, menos Bíblia. Menos a palavra, menos a doutrina sendo ensinada. Menos a centralidade em Cristo. Diante, meus irmãos, de uma igreja em Corinto, que estava buscando sinais, ou que estava buscando sabedoria, o que Paulo responde, irmãos? Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus, a cruz, a nossa mensagem precisa ser a esse respeito. Este, meus irmãos, é o centro do Evangelho. Leia depois na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vai falar segundo o meu Evangelho, ele fala de morte, de cruz, de ressurreição. É isso que precisa ser a nossa pregação. A nossa pregação não é como ter a melhor vida hoje. A nossa pregação não é como consertar a sua vida em 5 ou 10 passos, ou o seu casamento, ou os seus filhos, ou o seu esposo, ou sei lá o quê. A nossa pregação é Cristo e apontar para Ele. A pregação genuína aponta para Cristo e o nosso relacionamento com Ele, no caso dessa multidão, o relacionamento não era nada bom. E algo precisava ser feito. Nisso, Pedro fala dos versículos 17 em diante.
Abra sua Bíblia, ou volte novamente à sua Bíblia e vamos ver o que Deus nos fala lá. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, toda a igreja, versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. A última lição da nossa mensagem desta noite é a seguinte: a pregação genuína confronta com verdades, buscando o arrependimento. A pregação genuína confronta com verdades, buscando o arrependimento. No verso 17, irmãos, onde começamos, Pedro passa, como eu disse, a conclusão, a outra parte final da sua pregação. Pedro reconhece a ignorância deles e dos líderes do povo. Percebe que ele não está falando, irmãos, aqui de inocência, ele está falando de ignorância. Ignorância não justifica pecados. Ele apenas está aqui explicando que o pecado e as atitudes pecaminosas do povo e de seus líderes impediram que eles compreendessem quem era Jesus e de reconhecê-lo como Messias. Mesmo depois de 3 anos de ensinamentos, de pregações, de milagres que deixaram a eles todos boquiabertos, sem palavras, eles ainda não conseguiam enxergar, porque o seu pecado lhes causava ignorância. Ou seja, quando o ser humano, irmãos, abraça uma mentira como verdade e é impossibilitado pela sua própria cegueira de ver a verdade, esse ser humano, irmãos, não é vítima, ele é responsável por aquilo que acontece com ele. E assim nós temos, irmãos, muitas pessoas que convivem conosco, que escolhem a mentira que melhor cabe na sua vida. E você pode pregar, ensinar, falar, aconselhar, exortar, mas existem, para pegar a figura da vida de Paulo, escamas. E como Paulo também disse, em 2 Coríntios capítulo 4, o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dessas pessoas e eles não conseguem ver a luz do Evangelho de Cristo. Nesse texto, meus irmãos, Pedro não está de forma alguma desculpando as multidões, está apenas começando a lhes dar esperança de ainda se arrependerem. Eles não eram aqueles do Antigo Testamento, ou que o Antigo Testamento chama de pecadores de mão erguida, de mão estendida, que pecavam de maneira deliberada contra Deus e levantavam o seu pulso de maneira afrontosa, de maneira rebelde. Mas ainda assim, ainda que eles não sejam assim, o pecado deles precisava de perdão e redenção. No verso 18, Pedro revela a eles que Deus estava usando do pecado deles, não provocando, mas utilizando para concluir os seus planos, cumprir suas profecias que diziam, ou que disseram, que o Messias haveria de sofrer. E aí nós chegamos, meus irmãos, então ao verso 19. E nós encontramos no verso 19, irmãos, a mesma fórmula usada por João Batista. A mesma fórmula que o Senhor Jesus deu continuidade e que Pedro já havia usado no dia de Pentecostes. Qual é esta fórmula?
arrependam-se. Eu quero dizer a todos que nos visitam hoje, você, como eu disse antes, é muito bem-vindo em nossa igreja, mas nós seríamos péssimos anfitriões se nós deixássemos de lhe dizer essa noite que se você ainda não possui convicção, certeza da sua salvação, eu não perguntei se você frequenta uma igreja, mas se você não tem convicção da sua salvação, o único caminho para se chegar ao céu, à eternidade com Deus, é através desta primeira palavra que Pedro coloca para essa multidão: arrependam-se. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, texto tão conhecido: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais adiante no capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O evangelho é simples: arrependimento e fé naquele que morreu naquela cruz. É isso que Pedro está dizendo para eles. Mas é interessante, meus irmãos, que isso que Pedro fala hoje, fala naquela época, hoje seria respondido por muitos na multidão com o não julgueis. Quem é você, Pedro, para nos chamar de pecador, do que precisamos de arrependimento? Porque as pessoas hoje, meus irmãos, não gostam de admitir que estão erradas. E fizeram uma imagem falsa de Deus, como se este Deus que eles creem aceitasse absolutamente tudo nas suas vidas. E saem com um Deus é amor. O grande problema, meus irmãos, é que na moeda onde está escrito Deus é amor, se você virar ao outro lado, está escrito Deus é justiça. E eu nunca vi uma moeda que pudesse ser feita com um lado só. Existe isso? É logicamente impossível. É um disco, certo? Que possui dois lados. E o lado do amor de Deus é igualzinho ao lado da justiça de Deus. E Deus nunca nos tratará, meus irmãos, com uma justiça leniente e nem com um amor bajulador. A justiça dele será justa com aqueles que se arrependerem, perdoando-lhes. A justiça dele será justa com aqueles impenitentes que não se arrependam, condenando-os. E em um e outro o amor de Deus está manifestado. Então essa noite, se você chega aqui em dúvida sobre a sua vida espiritual, não deixe este dia passar. Não deixe esta noite passar. Não ache que porque você veio bater ponto em um culto a Deus, Deus está mais feliz com você hoje. Na verdade, Deus não está nem mais nem menos feliz com nenhum de nós, hoje ou amanhã, ou sequer qualquer dia. Só existiu um ser humano na história da humanidade que impressionou Deus. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E é debaixo de suas asas, meu querido, que você precisa se proteger. É debaixo de sua pessoa, de sua obra, de seu sangue, de sua salvação, que você precisa se proteger. Portanto, meus irmãos, o que Pedro está falando para eles é que eles precisavam deixar os seus pecados, a sua rebeldia e se arrepender. O arrependimento traz o cancelamento dos pecados e leva muitas das suas marcas de nossa vida embora. Mesmo que outras marcas, meus irmãos, deixem cicatrizes que podem durar durante muito tempo, o perdão de Deus está por cima dessas cicatrizes. Você pode lembrar do que o pecado fez na sua vida, mas ele em si é totalmente perdoado pela fé em Cristo Jesus. O arrependimento traz este cancelamento de pecados. E esta é uma promessa, que naquela multidão estava sendo dirigida a cada pessoa, assim como está sendo dirigida a cada pessoa hoje também. Contudo, agora eu peço que você preste muita atenção. Contudo, existe neste texto algo diferente. Nos versos 20 e 21, o arrependimento agora é estendido não apenas a um indivíduo que vai trazer paz com Deus, mas à nação de Israel. E eu não estou me referindo aqui, meus irmãos, ao país que o nosso presidente está visitando agora. Nós estamos falando ao Israel espiritual, aquele que será salvo, como diz Paulo em Romanos capítulo 11. E aqui, meus irmãos, nos versos 20 e 21, este arrependimento, este reconhecimento de Jesus como Messias, traria, o texto diz, tempos de descanso. E culminaria, diz o texto, na volta de Cristo, que por enquanto os céus estão retendo. Aí eu pergunto, estaria ele fazendo uma ligação entre a concretização do reino messiânico e o arrependimento de Israel? É exatamente isso que ele está fazendo. Quer ver uma prova disso?
No verso 21, Pedro diz que esta volta, esse retorno do Messias, esperaria até, diz o texto, o tempo em que Deus restaurará, guarde esta palavra, todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. A palavra usada, meus irmãos, para restaurará no verso 21, é da mesma palavra usada no capítulo 1, versículo 6. O que nós encontramos lá? Os discípulos perguntando: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? No capítulo 3, Pedro usa a mesma palavra que ele havia perguntado ao Senhor, junto com os outros discípulos do capítulo 1. E Jesus disse: não é da conta de vocês saber o tempo e o momento que o Pai reservou para a sua própria vontade. E aí ele completa: mas ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Lembra que nós pregamos isso tudo aqui nesse mesmo púlpito? Pois é, agora Pedro está falando, o arrependimento de Israel culminará com a volta do Messias. Isso acontecerá, meus irmãos, durante os anos mais terríveis da história da humanidade, conhecidos na Bíblia como a tribulação. Mas ainda assim, meus irmãos, depois da tribulação, diz o texto, que viriam tempos de descanso. Tempos de descanso. A razão mais marcante, meus irmãos, na verdade, desta interpretação que eu estou lhes dando, é porque o nosso texto diz que esse reino do Messias foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, os quais não falaram da igreja, mas sim de uma era dourada para Israel. A restauração é o reino milenar de Cristo. Mas como o nosso texto não terminou ainda, e nem Pedro havia terminado, ele apenas estava dando fatos para aquela multidão, ele retorna ao Antigo Testamento nos versículos 22 e 23. E ele retorna para usar as palavras de Moisés em Deuteronômio capítulo 18, nos versos 15, 18 e 19. E lá Moisés, meus irmãos, diz que este Jesus é o profeta que fora anunciado. Pedro diz que este é o profeta que Moisés havia anunciado. De novo, aquilo que eu falei. Ele está pegando a mensagem, tirando da prateleira lá no alto, algo que só ele e os apóstolos estão entendendo. Está colocando lá embaixo, para que os demais judeus possam compreender. Meus irmãos, esqueça a ideia de que você vive num país cristão. Isto não é verdade. Nós vivemos num país religiosamente cristianizado. Sim, todo mundo sabe quem é Deus, ou já ouviu falar dele. Todo mundo já ouviu falar de Jesus, o de verdade e o Guaraná do Maranhão, os dois. Mas a grande parte dos brasileiros não sabe absolutamente nada da Bíblia. O que levou um candidato nas últimas eleições a ir num programa de TV, pedir a ele uma frase, ele disse: quem salva uma vida salva o mundo todo. É da onde? É da Bíblia. Não, não é. Essa é uma frase do Talmud, literatura judaica. Todo mundo acha que sabe alguma coisa de Bíblia no Brasil. Até no meio evangélico, todo mundo é teólogo. Mas não. É necessário que você explique, que você entre na vida. Veja como Jesus fazia. Mulher, dá-me de beber. João capítulo 4. No capítulo anterior, João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Jesus entrava na vida, na narrativa da pessoa, sem comprometer a mensagem. É isso que é mais impressionante. Ele não deixava de pregar a verdade, mas colocava de uma maneira que a pessoa pudesse compreender, na prateleira de baixo. Sem necessidade de grandes ensinamentos naquele momento, apenas que a pessoa compreendesse quem ele era e que era o Messias. Continuando no verso 24, Pedro afirma que Moisés não estava sozinho, mas todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Meus irmãos, isso é muito precioso para o ouvido judaico. Porque eles estavam finalmente compreendendo, caindo as fichas. Por isso que Jesus fez aquilo e tal. Pastor, mas por que eles não entenderam quem era Jesus? Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho para explicar. Porque, meus irmãos, quando eles leram o Antigo Testamento e as pessoas começaram a tentar explicar o Antigo Testamento, especialmente os rabinos, eles cometeram um erro porque eles não conseguiam aceitar que o servo sofredor de Isaías era o mesmo Messias triunfante de outros textos. Ele era a ovelha que não abria sua boca diante dos seus tosqueadores, lembra?
Mas você vira para algum outro profeta e diz, e ele pisará os seus inimigos. Espera aí, ele é ovelha ou é o conquistador? Os dois. E eles criaram, meus irmãos, no pensamento judaico, 2 Messias. Então, quando Jesus veio humilde, eles achavam, espera aí, ele está escondendo o jogo. Logo, logo ele vai se revelar e vai botar esses romanos para correr daqui. Bem, chegou a semana chamada Santa, né? A última semana da crucificação, e ele vem sentado em um burrinho. Aí alguém lembrou, não, mas é profecia, está cumprindo profecia, por enquanto tudo bem. Ao longo daquela semana, você pode pegar nossa mensagem em Marcos para comprovar isso, o namoro acabou. A paixão por esse Messias acabou. E eles viraram a mesma multidão que dizia, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Alguns dias depois dizia, crucifica-o. Porque ele não preenchiam os seus requisitos de Messias. Eles queriam mais, meus irmãos, a libertação dos romanos e o levante de Israel do que a salvação espiritual que ele ali oferecia. E assim Pedro, meus irmãos, liga ao Antigo Testamento. No verso 25 diz que eles eram os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Nosso texto termina no verso 26, aparentemente sem uma conclusão. Pedro e João serão interrompidos pelos guardas do templo no próximo capítulo. Mas aí o próximo capítulo vai trazer, meus irmãos, sem dúvida, suas próprias conclusões. E nós vamos ver daqui a algum tempo. Mas tais conclusões ocorrem porque após mencionar Abraão e que a promessa de bênçãos para todas as famílias da terra eram para eles também, Pedro, meus irmãos, com extrema sabedoria, conecta arrependimento com bênção. Deus enviou Jesus primeiro aos judeus, para abençoá-los. É o que diz o seu texto no final dele, no versículo 26. Mas, meus irmãos, abençoar como? Porque na mentalidade judaica, meus irmãos, uma pessoa abençoada era uma pessoa próspera. Não é isso que está no Antigo Testamento? Se vocês me obedecerem e cumprirem a minha lei, bendito será na sua casa, bendito será no campo, a sua mulher vai parir não sei quantos filhos, você vai ter a sua propriedade rica, vai ter muitas cabeças de gado, a sua colheita nunca vai quebrar. Não é isso que está no Antigo Testamento? Mas Pedro não promete nada disso. Ele não promete bênçãos materiais, riquezas, nada. Nem menos um reino livre dos romanos. O que ele promete, meus irmãos? A bênção, diz o texto, seria converter a cada um das suas maldades. É por isso que muita gente não quer isso. Porque liga a sua televisão e um falso evangelho, um evangelho está sendo pregado e prosperidade, riqueza, saúde está sendo prometida quando Deus nunca os prometeu. O que nós podemos, irmãos, e devemos pregar? A salvação. E, diz o texto, a conversão de cada uma das suas maldades. Poxa, eu vim aqui visitar a sua igreja hoje e você vai me chamar de cometedor de maldades? Não sou eu não, é a Bíblia. Capítulo 3 de Atos, versículo 26. Mas não se preocupe, eu sou um cometedor de maldades também. Ou você esquece que agora há pouco eu acabei de citar Romanos 3, 23. Todos pecaram. E são exatamente os pecadores que reconhecem a sua maldade que precisam do Evangelho. Se essa noite você reconhecer o seu pecado e entregar-se a Cristo como Senhor e Salvador, diz o texto, você experimentará da mesma salvação e da mesma conversão das suas maldades. Antes de nós encerrarmos, irmãos, breves questionamentos. O que mais nos importa? A opinião e a admiração das pessoas ou a opinião e agradarmos a Deus? A forma e o conteúdo do que pregamos revela isso. O Evangelho, sim, ele é ofensivo, porque ele é falado para pessoas pecadoras e revela o seu pecado. Se nós, irmãos, pregarmos para agradar os ouvidos e acalentar os corações, a nossa mensagem terá que ser adulterada. Vamos agradar as pessoas, mas certamente não estaremos agradando os homens. Segundo questionamento, você reconhece que as bênçãos espirituais são tudo o que o Evangelho lhe garante?
que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, que não é bênçãos espirituais mais acrescentado de bênçãos materiais. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é nem mesmo, irmãos, bênçãos materiais e talvez, bênçãos espirituais e talvez bênçãos materiais. Isso também não é o Evangelho. Deus pode decidir abençoar a sua vida material, profissional, a sua saúde, com certeza. Mas não está dentro do Evangelho. A mensagem do Evangelho é conversão de nossas maldades. É conseguir vencer a mim mesmo através do poder da cruz. É poder dizer como Paulo sobre o mal que habita em mim e a vitória que existe no sangue de Cristo. Você tem magoado pessoas. Você tem cometido pecados a cada dia. E a única maneira de você começar a se livrar do poder que isso tem sobre a sua vida é dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não há alternativa. Pela graça de Deus, queridos, nós vamos ver no próximo capítulo, essa multidão foi impactada pela pregação de Pedro. Também o pecado deles estava escancarado naquilo que eles fizeram com Jesus. Mas sabe de uma coisa, querido? Eu e você estaríamos naquela multidão gritando: crucifica-o também, se vivêssemos há 2000 anos atrás. Portanto, a pregação genuína confronta com verdades, buscando o arrependimento. E a nossa oração, que seja isso que você experimente na noite de hoje. A pregação genuína do Evangelho produz progresso para a igreja. Este é, meus irmãos, o verdadeiro progresso da palavra de Deus. Não são prédios, não são realizações, não são eventos, são vidas saindo das trevas para a luz, pelo arrependimento saindo dos pecados para a santidade, e pela graça de Deus, a maioria de nós já podemos um dia na nossa história experimentar isso. Que nós possamos, amados, tal como Pedro, aproveitar as oportunidades e levar esse Evangelho a todos aqueles que necessitam. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos e engrandecemos porque a Tua palavra de novo nos guia, nos move a uma vida de submissão e de obediência e de pregação da Tua palavra tal como ela é, de pregação do Teu Evangelho tal como ele é. E nós podemos, ó Deus, ficar confiantes de que quando aproveitamos a oportunidade que o Senhor nos proporciona, o Senhor está ao nosso lado, como estava ao lado dos Teus servos apóstolos nesse texto. E a pregação genuína será usada pelo Senhor soberanamente para alcançar as vidas. Ajuda a nossa igreja, ajuda cada um de nós a nos mantermos desta maneira. Dá-nos uma semana abençoada, é o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.